Nós vamos hoje encerrar a série que você que tem vindo à noite acompanhou. Eu comecei no último domingo de novembro e estamos encerrando hoje a série de 5 sermões chamada Senhor, muda a minha atitude. Ela foi inspirada, a ideia original, de um livro que li em 2015, chamado Senhor, transforma minha atitude, antes que seja tarde demais. Eu fui até bondoso, não quis colocar a última frase porque ela é ameaçadora. Então eu fui mais leve com você, mas o livro está dizendo assim: Senhor, transforma a minha atitude antes que seja tarde demais. E o que nós estudamos durante estas semanas, e eu estou pregando o último sermão de manhã, porque hoje à noite é culto de Natal, nós temos falado sobre a atitude como sendo um padrão de pensamento que leva a determinados comportamentos. Então, nós temos padrões de pensamento que levam a comportamentos. Eu tenho chamado a atitude como sendo a maneira de se comportar, de agir ou reagir. E estamos trabalhando aqui, domingo após domingo, estudando a palavra de Deus na história do povo de Israel, segundo narrado por livro de Números. Quem aqui já usou o livro de Números para devocional? Alguém? Ninguém, pastor Lúcio, entendeu? Eu já usei, 2 anormais. Então, vou dizer, porque nós não costumamos procurar, mas durante esta série, eu mostrei a vocês aqui à luz da Bíblia, baseado nesse livro, sobre a história da peregrinação do povo de Israel no deserto. E falando especificamente sobre atitudes negativas que os mantiveram no deserto por muito tempo, e atitudes positivas que devemos ter em nossa vida para não vivermos no deserto da nossa existência. Em outras palavras, há atitudes hoje que nós podemos ter que nos mantêm no deserto, espiritualmente falando, e atitudes que nos levam para aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, que é a terra prometida. A gente pergunta, o que uma história escrita 3.500 anos atrás tem a ver conosco? Essa história do povo de Israel nos mostra como as atitudes determinam nossa vida e destino. Atitudes negativas que os mantiveram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Então, uma história que mostra que as nossas atitudes determinam nossa vida e nosso destino. Nós falamos aqui, em primeiro lugar, que essa história foi escrita para ser exemplo para nós. Diz o texto lá em 1 Coríntios, que Deus não se agradou da maior parte do povo de Israel, exatamente por causa das atitudes negativas. E a maioria, você sabe, exceto Caleb, Josué e de 20 anos para baixo, todos os outros morreram no deserto e não entraram na terra prometida. A Bíblia diz que essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E diz também que tudo isso aconteceu e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Então, queridos, hoje nós vamos terminar essa série falando um pouquinho sobre a última atitude do deserto. Mas só relembrando, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação, se você não teve oportunidade de assistir à noite. Primeiro, substituir a atitude de murmuração pela atitude de gratidão. O povo reclamava de tudo, certo? Lembram? Reclamavam porque era maná e não era carne, reclamava porque fazia muito calor, reclamava porque estava demorando, reclamavam de tudo, reclamavam. E a Bíblia diz, substituir a atitude de reclamação, de murmuração contra Deus, contra Moisés, pela atitude de gratidão a Deus. Substituir a atitude de cobiça pela atitude de satisfação, ou substituir a atitude de insatisfação com o que Deus dá pela atitude de satisfação ou de contentamento. Eles reclamaram um dia, lembram? Que estavam cansados de comer maná. E aí queriam carne. Lembram o que Deus fez? Deus deu carne. Mas não um dia, nem 2 dias, nem uma semana. 30 dias seguidos. Para que eles dissessem assim, vocês estão reclamando? Havia uma reclamação.
deles havia uma insatisfação. E o nosso desafio é substituir a atitude de cobiça, de insatisfação, pela atitude de satisfação. Substituir a atitude de crítica pela atitude de aceitação. E aprendemos aqui que todos nós somos especialistas no hábito de falar mal. E que a Bíblia diz que quem domina a língua, quem tem poder sobre a língua, quem controla a língua é uma pessoa equilibrada, capaz de dominar todo o corpo. Então, o texto nos ensina quando Miriam e Arão se levantaram para criticar Moisés. E Miriam foi atacada pela lepra. E nesse texto aprendemos: substituir a atitude de crítica, de falar mal, pela atitude de aceitação, de amor pelo outro, de respeito. E a semana passada, substituir a atitude de dúvida pela atitude de fé. Não ser como aqueles 10 espias que voltaram da terra prometida dizendo que não podiam conquistá-la, mas sim como Josué e Caleb que disseram: vamos, tomemos posse, vamos prevalecer, porque o Senhor está conosco. Aprendemos então, semana passada, que o tempo todo em nossa vida pessoal e cristã, temos que escolher se vamos agir com dúvida, com incredulidade ou com fé, crendo naquilo que Deus prometeu e que Deus está conosco. Hoje nós vamos falar sobre substituir a atitude de rebeldia pela atitude de submissão. E vou dizer a você, meus irmãos, esse livro aqui, o pastor Ricardo, primeiro bondosamente, trouxe para nós abaixo do preço de custo, para que você possa terminar o ano lendo o livro e ler o ano que vem também. Mas este livro, o pastor Ricardo, já há algum tempo utiliza em grupos de discipulado. E nós temos grupos que surgiram depois espontaneamente estudando o livro. Na verdade, aqui nós temos 5 pares de atitudes, 10 no total. Como nós estamos vendo aí. No caso hoje, rebeldia pela submissão. E aí, o feedback que eu recebo, o pastor Ricardo também tem recebido de irmãos, obrigado. Quando estudo esse livro, que quando chega nestes 2 últimos capítulos que falam de rebeldia e submissão, são os capítulos mais difíceis. Verdade, Ricardo? Os capítulos mais difíceis. Nós vamos aprender por quê. Por que que quando a gente chega nesses 2 capítulos finais, nós queremos fechar e não ler mais? Porque Deus vai falar conosco, fala conosco sobre atitudes comuns dos seres humanos. Então, por exemplo, deixa eu perguntar para você, o que te vem à mente quando você pensa na palavra rebeldia? O que vem à sua mente? Palavra rebeldia. Vamos lá? Pode falar. Rebeldia. Mas fala de forma geral, não é para espiritualizar. O que vem? Que imagem vem? Como vem essa imagem? Eu logo lembro de uma criança fazendo pirraça. Você não pensa? Quero dizer a você que, tranquilo, pirraça na vida da criança faz parte do desenvolvimento infantil. Faz parte. Não tem criança, por mais crente que seja, que não faça pirraça. Entendeu? Ninguém está inoculado disso. É natural, faz parte do crescimento dela. Depois de uma certa idade, ninguém estranha. A gente pode achar desagradável uma criança fazendo pirraça, mas a gente sabe que é natural. Você combate. Faz parte do processo, porque a criança ela é movida pelo desejo. Então a psicologia explica que nós temos mecanismos nossos inconscientes ali, e o que prevalece na criança é o desejo. Por isso que é um equívoco o adulto ser dominado pelo desejo, porque o adulto tem que ter o desejo controlado. A criança é que é dominada pelo desejo. Tá lá, uma criança. Talvez você pense no adolescente, que também como parte do processo, ele quer formar aquilo que a gente chama de autonomia, em que no primeiro momento ele também rejeita aquilo que o pai e a mãe diz. Que também, dosado, faz parte do processo. Faz parte do processo, no primeiro momento, uma certa contraposição, mas também pode se tornar o chamado rebelde sem causa. E pai também tem que trabalhar. Vou dizer o seguinte, a função do adolescente é tentar burlar a regra. Sua função como pai é manter a regra. Faz parte do jogo, viu, gente? A função do adolescente no aprendizado, ele vai tentar burlar a regra.
O problema é que tem adolescente de 30 anos tentando burlar a regra. Aí já fugiu. Mas é natural, gente. Não espere que o adolescente seja... É isso, o filho faz pirraça, o adolescente tem uma certa rebeldia, vamos trabalhando, mas vamos lá. O que eu penso hoje é que também rebeldia, quando eu penso nisso, é que a rebeldia pode ser uma característica de nós adultos. Nós adultos. E aí é mais grave, porque muitas vezes o adulto continua rebelde. O que é rebeldia? Rebeldia é a característica da pessoa que não se submete, não obedece e se opõe à autoridade. Rebeldia é teimosia, rebeldia é excesso de obstinação, de birra. Tem marido rebelde, tem mulher rebelde, tem marido birrento, mulher birrenta, filho birrento, tem tudo. E tem crente birrento. Tem cristão, ser humano birrento. E nós temos que aprender que parte do processo de Deus na nossa vida é substituir a nossa rebeldia humana e natural pela atitude cristã e espiritual de submissão. Tá? Porque a rebeldia é essa dificuldade de lidar com regras, com autoridades. Pode ser um chefe, pode ser um superior na empresa, ou mesmo dentro de casa. Então hoje, eu quero ler com você um episódio. Abra comigo em Números 16, em que há um episódio de rebeldia, que é a última atitude do deserto. E nós vamos aprender com esse texto. O texto, ele é por si só claro. E eu queria então convidar você a atentar para a leitura do texto, para que nós já aprendamos muito com a leitura e depois eu quero fazer alguns comentários sobre o texto. Diz o seguinte a palavra de Deus em Números capítulo 16. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, reunindo alguns homens, levantaram-se contra Moisés, a rebeldia, juntamente com 250 israelitas, líderes da comunidade, chamados à assembleia, homens de renome. E ajuntando-se contra Moisés e Arão, disseram-lhes: já é demais. Toda a comunidade é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos elevais acima da assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Depois falou a Coré e a todos que estavam com ele: amanhã de manhã o Senhor fará saber quem pertence a ele e quem é o santo, a quem ele fará aproximar-se dele, e aquele a quem escolher se aproximará dele. Fazei isso, Coré e todos que estão com ele. Pegai incensários, e amanhã acendei-os, e sobre eles colocai incenso diante do Senhor. E o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Já é demais, filhos de Levi. Moisés disse ainda a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, por acaso é pouco que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para aproximar-se dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes diante da comunidade para ministrar a ela? Ele te trouxe para perto e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Quereis também o sacerdócio? Por isso, tu e todos os que estão contigo estáis reunidos contra o Senhor, pois quem é Arão, para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Por acaso é pouco que nos tenhais feito sair de uma terra que dá leite e mel, para nos matar no deserto, para que queiras ainda ser nosso líder? Vejam só, acompanha aqui o cúmulo da rebelião. Eles estavam dizendo que Moisés os tirou de uma terra que manda leite e mel. Estão se referindo ao Egito. E você quer ser nosso líder ainda? Aliás, tu não nos levaste a uma terra que dá leite e mel, nem nos deste campos e vinhas como herança. Por acaso cegarás os olhos de toda essa gente? Não iremos. Então Moisés ficou indignado e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles, nem um só jumento tomei deles, nenhum deles fiz mal algum. Versículo 31, eles comparecem, Deus permite que eles tentem agir como sacerdotes, diz a palavra de Deus, verso 31. E aconteceu que quando ele acabou de falar todas essas palavras,
a terra se abriu debaixo deles. Ela abriu a boca e os engoliu com suas famílias e com todas as pessoas que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Assim, eles e tudo o que tinham desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu e desapareceram do meio da comunidade. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao ouvir seus gritos, dizendo: vamos fugir, para que a terra não nos engula também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Queridos, eu considero esse texto um dos mais trágicos da história de Israel. Mais trágicos. E eu quero hoje compartilhar com você tudo que vou compartilhar com muito temor. Porque, na verdade, esse é um texto que alerta a cada um de nós para a nossa tendência humana, minha e sua, de sermos rebeldes. Um grupo de homens, diz o texto, liderado por Coré, que era um levita, ele reuniu 250 pessoas para se rebelar contra a liderança de Moisés e de Arão. Eles se lançaram diante de Moisés, diz a Bíblia, que se levantaram contra Moisés. Moisés não era um líder perfeito, não existe líder perfeito. Mas não havia nada de errado com a liderança de Moisés. Diz a Bíblia, lá em Números 12, que Moisés era o homem mais humilde ou manso que já existiu. O problema não era com a liderança, o problema era com a atitude do ser humano. Moisés não era líder perfeito, mas era um líder verdadeiro, fiel ao Senhor. Tanto que todas as vezes que murmuraram contra Moisés, Deus se levantou para defender Moisés. Todas as vezes, a glória do Senhor, dizendo assim: esse é o líder que eu escolhi. As murmurações, é verdade, sempre se voltavam contra Moisés, mas a culpa não era de Moisés. Moisés era um líder extraordinário. Na verdade, havia nesse caso aqui um ressentimento contra Moisés e Arão. Somente os sacerdotes tinham a autorização de entrar no Santo dos Santos, ou no serviço do culto. Os levitas eram auxiliares ali, mas havia uma função de quem comparecia perante o Senhor era o sacerdote. E os levitas que cuidavam do serviço do templo, do tabernáculo e depois futuramente do templo, os levitas que no caso do templo de Salomão futuramente eram porteiros, eram zeladores, eram os instrumentistas, eram os cantores, mas nesse caso eram os que cuidavam do tabernáculo, queriam mais. E aí Moisés, quando se depara com essa rebelião, com essa rebeldia, e pergunta para eles: por acaso é pouco, versículo 9, que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos aproximar dele, a fim de fazer do sacerdote o serviço de tabernáculo do Senhor, estardes diante dele e da comunidade para ministrar a ela. Ele está dizendo assim: Deus os colocou como levitas, separados, nós trabalhamos lado a lado, por acaso isso é pouco? Pergunta assim: agora vocês querem o sacerdócio? Vocês querem ser sacerdotes? E aí, queridos, Deus permitiu que eles, vou usar a expressão aqui entre aspas, brincassem de sacerdote. Querem ser sacerdotes? Tá bom, pega o incensário, venham aqui diante de mim com o incensário para ver se eu vou aceitar. Foi quando eles foram destruídos. Vocês querem fazer de conta que são sacerdotes? Querem ser mais do que Deus os chamou para ser? Venham aqui. E nós sabemos, a Bíblia diz que toda a revolta contra Moisés era contra o Senhor. Era contra o Senhor que colocou Moisés ali. E aí eles são convocados e diz a Bíblia que Deus não recebe deles a oferta e eles morrem ali com a terra se abrindo. Deus castigou com a morte. Como disse a vocês, é uma história trágica. Graças a Deus não é o modus operandi de Deus hoje. Graças a Deus. Mas não quero dizer que o Senhor também considera qualquer tipo de rebeldia, rebelião, algo sem valor, não sério. Então hoje, eu quero pensar nesse texto, porque Moisés merecia ser respeitado, honrado, porque ele foi colocado como líder, mas um grupo resolveu se levantar contra ele. Então minha palavra hoje é: todos nós vamos substituir toda e qualquer atitude de rebeldia pela atitude de submissão. Por quê? Porque
o pecado de rebeldia mostra que existe rebeldia em cada coração humano, desde a criança até o adulto. Vou dizer a você, você pode estar com 90 anos, ainda tem rebeldia no coração. E eu vou dizer, se você era rebelde na adolescência, vai ficar um adulto mais rebelde ainda. Mas eu quero dizer que há no nosso coração uma semente de rebeldia. E nós precisamos lutar contra ela. Todos nós lutamos para não ter que submeter a ninguém e a nada. Nós queremos sempre liderar. Me faz lembrar da história de um irmão que foi visitar um outro irmão que tinha agora uma casa nova. E aí foi à casa desse irmão, chegando lá, os sobrinhos de 8 e 6 anos fizeram o papel de levar aquele tio para conhecer a nova casa, fazer o tour pela casa. Era uma casa americana. É muito comum na casa americana ter o basement, que é um cômodo mais abaixo. Como eu vivi lá nos Estados Unidos, aquele cômodo em que você desce, fica ali em geral abaixo da casa, o basement. E eles foram conhecer a casa, e as duas crianças empolgadas mostrando cada cômodo da casa. E o tio dizia assim, que cômodo bonito, que casa bonita, que mobília bonita. E foi dizendo, e foi sendo guiado por essa casa. De repente, os sobrinhos de 6 e 8 anos levaram o tio para o basement. E o basement tinha uma porta. E aí logo o tio perguntou assim, e essa porta? Para onde vai? Falou assim, essa porta dá lá para fora. Ah, então vamos abrir a porta, disse o tio. Um dos sobrinhos disse assim, não abra a porta. O papai disse que essa porta não é para ser aberta. Precaução, porque se o filho abre, tem acesso à rua. O tio então falou para o sobrinho, que bom, então não abriremos a porta, porque quem manda aqui é o papai. E olhou para o sobrinho e perguntou assim, quem manda aqui é o papai, não é? O menino respondeu, sim, é o papai que manda, mas não gostaríamos que fosse. Ou seja, o papai manda, mas se nós pudéssemos, nós tiraríamos ele do comando, porque nós queremos abrir essa porta. O ser humano assim, essa é a essência da rebeldia. Deus manda, mas eu não quero obedecer. O meu patrão, ele é o chefe, mas eu não quero obedecer. O pai manda, mas eu não quero obedecer. Não é assim? Nós fazemos dessa forma. Tem governo, mas não queremos obedecer, porque essa é a marca. E a rebeldia, o texto mostra que tem muitas fontes. Havia aqui no coração de Coré, de Datã e Abirão, havia ciúmes contra Moisés, havia insatisfação com a liderança de Moisés, havia orgulho que os impedia de obedecer. Diz assim, olha só o que eles dizem de Moisés, quereis ser o nosso líder? Queridos, você quer ser o nosso líder, Moisés? Você prometeu que ia nos levar para uma terra que manda leite e mel, não chegamos lá ainda, quer ser o nosso líder? Agora deixa eu te perguntar, tem algum texto na Bíblia que mostra Moisés aspirando liderança? Você lembra de algum texto? O texto do chamado de Moisés é o chamado a um líder relutante. Moisés, você foi chamado, vai liderar o meu povo e tirá-lo do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 3. Sabe que Moisés disse assim? Quem eu? Eu, Senhor. E a primeira coisa que ele diz assim, não sei falar, não sei falar. Outra coisa que ele diz assim, eu? Como vão confiar na minha palavra? Quem sou eu? Então, o tempo todo, Moisés tem relutância. Quando eu chegar lá, em nome de quem eu falo? Então, Moisés não era alguém que aspirava à liderança, ele é um líder relutante. Mas quando Deus o comissionou, ele resolveu liderar em obediência ao Senhor. Então, se alguém não queria ser líder, esse era Moisés. Aliás, é difícil encontrar alguém que quer ser líder, porque ser líder tem muita responsabilidade. Mas no momento que você é chamado por Deus, você assume todo o encargo da sua liderança. Havia orgulho então, havia ingratidão. Moisés, queridos, trabalhava lado a lado com os levitas, os apoiava, os prestigiava. Mas agora eles resolveram se colocar contra Moisés. E havia, que é muito sério, havia uma obstinação. O que é obstinação? Aquela teimosia, aquela birra, aquele apego forte às minhas decisões. Por exemplo, o texto mostra que
Moisés falou com Coré, depois mandou chamar Datã e Abirão. Mandou chamá-los. O que eles disseram? Não iremos. Não iremos. Como é que esses dois homens e os seus rebeldes podem dizer não a um líder estabelecido por Deus e mais ainda, um líder que liderava 2 milhões de pessoas como Moisés? Mas disseram assim, nós não iremos, não obedeceremos a sua voz. Então há a rebeldia tem muitas fontes em nosso coração. O texto mostra que rebeldia é coisa séria. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que rebeldia para autoridades colocadas por Deus em qualquer nível é como pecado de feitiçaria, arrogância como mal da idolatria. 1 Samuel 15, 23. E aqui não é pouca coisa a rebelião, porque eram homens de renome, foram líderes, homens de renome, homens que tinham conhecimento, homens que sabiam quais eram as regras, homens que também eram líderes e tinham liderados, mas eles resolveram se rebelar. O texto mostra que a rebeldia tem consequências. Como disse a vocês, graças a Deus, hoje a consequência não é tão drástica como esta. Mas eu quero dizer, rebeldia continua sendo pecado. Coré, ele liderou uma insurreição e não pôde proteger aqueles que se ligaram a ele. Eu fico imaginando hoje, como Deus julga ainda, rebeldia de filhos contra os pais, de às vezes funcionários contra seus líderes na empresa, os mais jovens contra mais velhos, membros contra pastores e líderes em geral de igreja, que Deus ainda continua condenando. Por exemplo, a Bíblia diz em Efésios 6, de 1 a 3, que os filhos devem obedecer ao Senhor, mas depois diz também que devem honrar aos pais. Então aquele filho que está sob a tutela do pai, o filho obedece. O filho que sai da tutela do pai, agora passa a honrar. É a mesma maneira, é uma forma de submissão aos nossos pais, queridos. Então, por que rebeldia é algo tão sério? É sério porque é contra o Senhor. Agora, nós perguntamos na palavra rebeldia. O que vem à sua mente quando pensa na palavra submissão? Por que nós rejeitamos tanto? Sabe por quê? A maioria tem essa imagem na cabeça quando pensa em submissão. É alguém, é um chefe que vai ficar me oprimindo, é um marido que vai me oprimir lá em casa, é líderes que vão me oprimir, seja o que for o que nós pensamos. Em alguns casos isso acontece, mas não é a regra. E submissão na Bíblia não é isso. Mas é a imagem que alguns têm, de cara, falou em submeter, em obedecer, ser contra, nós logo nos colocamos contra a autoridade. Agora eu vou dizer a você, submissão segundo a Bíblia é um mandamento do Senhor. Lá em Romanos 13:1 diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Paulo tem em mente aqui, não só o governo civil, político, mas toda a autoridade. Sabe o que está dizendo? Quem instituiu o governo foi Deus. Quem colocou pai e mãe na sua vida foi Deus. Quem colocou líderes eclesiásticos na sua vida foi Deus. Deus tem colocado pessoas na sua vida para o seu bem, é um mandamento do Senhor. E aí, queridos, o texto está nos mostrando aqui que a primeira submissão que nós temos é a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e todas as outras são consequências dessa submissão. A Bíblia diz que eu me sujeito a Deus, Tiago 4:7, às autoridades governamentais, aos pais, aos maridos, aos chefes, aos pastores e líderes, e os jovens aos mais velhos também. Agora, tem limites? Tem. Por exemplo, em algumas situações num país, a desobediência civil é aceita num governo corrupto e ditatorial. É possível, mas é regra ou é exceção? É possível, em alguns casos, de lares com abuso de autoridade, pais abusivos, maridos abusivos, mas também são exceção, não são a regra. É possível você ter um líder na igreja que é corrupto, que é herege, mas também é exceção. Mas eu quero falar da regra geral.
A regra geral é: nós obedecemos às autoridades e todas elas, exceto Deus, são imperfeitas. Não é verdade? O único que é perfeito é Deus, os outros somos todos imperfeitos. Ele diz aqui, por exemplo, submissão aos pais. O fato de eu discordar de alguma coisa não é justificativa para a submissão. Meu pai já é falecido. E eu, como você sabe, fui adolescente. Fui criado por pai e mãe, ali em casa. E, logicamente, eu olhava para meu pai naquela época, quando adolescente, achava que meu pai não estava certo sempre. Se você é adolescente ou foi adolescente, sabe disso. E olhando para trás agora, eu realmente concluí, agora eu como pai também, que meu pai não acertou 100% das vezes. Só 99%. 1% acho que ele estava errado. Eu confesso que eu não consigo me lembrar de mais de uma vez que eu diria assim, acho que meu pai aqui estava enganado. Nos outros, ele estava certo. Acontece com você também? A gente olha para trás hoje, a gente começa a descobrir que, na verdade, era muito mais da nossa parte um desejo que as coisas acontecessem do nosso jeito e por isso nós não submetíamos. Então, os poderes existentes, segundo a Bíblia, são para nossa proteção. Eu gosto de pensar, queridos, na submissão como um guarda-chuva, sob o qual Deus nos coloca para que tenhamos paz. Deus coloca, fica imaginando a figura do governo para que não haja um caos. A figura do pai e da mãe na vida do filho. Meus irmãos, os nossos filhos, estando sob a nossa tutela, fazem tanta coisa errada, imagina solto no mundo. Deus coloca um guarda-chuva. E felizes os filhos que aprendem que a função do pai e da mãe é a função de guarda-chuva. Na igreja, Deus coloca os líderes para serem um guarda-chuva de proteção contra a heresia, contra o erro. Deus coloca. Deus coloca para a nossa proteção. Submissão, eu digo a você, é uma bênção de Deus. O texto de Números 16 nos mostra que Deus coloca em nossa vida a submissão para a proteção. E eu quero, terminando, desafiar você a uma reflexão. Primeira pergunta, temos que fazer assim, será que eu sou um rebelde? Eu pergunto isso e quero dizer a você que não responda muito rápido, porque nem eu nem você, de pronto vai dizer assim, eu sou um rebelde, ou eu tenho atitude rebelde. Nós costumamos olhar para nós como os mais obedientes. Mas a pergunta é, algumas perguntas para nós assim, na nossa vida. Eu sou fácil ou difícil de ser liderado? Se eu sou um filho, meu pai tem que falar uma vez, 2, 3 ou 4 para você obedecer. Mais ainda, você é alguém que é influenciável ou você acha que sempre está certo? Você é flexível ou você nunca muda de opinião? É uma pergunta que eu faço a mim mesmo e faço em oração. Mas ainda, será que eu, olhando para a minha vida, o retrospecto da minha vida, eu já colhi fruto de rebeldia? Será que algumas vezes Deus me castigou, Deus permitiu que eu quebrasse a cara para que eu aprendesse? A pergunta é, eu já aprendi? Tá? Este livro que tenho falado para vocês diz, Senhor, transforme minha atitude antes que seja tarde demais. Porque às vezes não tem volta. Eu vejo hoje, infelizmente, filhos que estão colhendo o fruto de uma vida de rebelião, de rebeldia contra os pais. E agora é tarde demais, porque ele tomou tantas decisões erradas. Ele não ouviu o pai quando falou pela primeira vez, a segunda vez. As escolhas que ele fez foi por conta própria. Ele não ouviu e Deus colocou o pai para proteger. Estão pagando preço. E mais ainda, pensando na nossa vida atual, será que eu tenho sido insubmisso, rebelde com alguém? Tenho desprezado, tenho me oposto, tenho ofendido? Entendeu? Nós temos que falar com o Senhor hoje. Pode ser pai e mãe, pode ser líder na igreja. E digo a você, às vezes um líder do passado, um professor de escola dominical, um pastor, seja qualquer pessoa na sua vida, alguém que abençoou a sua vida e você foi rebelde. O conselho que eu dou para você é o seguinte, não importa quando aconteceu, pode ter passado 30 anos, vá lá e procure e peça perdão. Vá lá e acerte a situação.
Porque Deus tem uma maneira de agir e Ele quer que nós acertemos essas coisas. Você pode ser um filho hoje casado, mas se lembra que em algum momento você radicalizou na sua rebeldia e tem que ir lá pedir perdão para o pai e para a mãe. Faça isso, é libertador. Porque Deus considera algo muito sério essa questão na nossa vida. A Bíblia diz em Hebreus 3,15: se hoje ouvirem a sua voz, ou a voz de Deus, não endureçais o coração como na rebelião, se referindo a esse texto. Meu conselho a você nesse final de ano, como uma atitude, não deixa virar o ano, nós temos aí ainda 2 semanas para você pedir ao Senhor que lhe traga à mente qualquer postura do passado ou do presente, marcada pela rebeldia, de oposição gratuita a qualquer líder na sua vida, que você peça perdão e colha as bênçãos. Rebeldia é a última atitude do deserto. E para minha surpresa, esses dias meditando no texto, há um versículo que diz com clareza: Deus faz o solitário viver em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Ele está dizendo que Deus abençoa a todos. Abençoa o solitário, abençoa os que estão presos, mas os rebeldes vivem no deserto. Porque submissão é proteção, submissão é favor de Deus. Então hoje, minha pergunta é, queria que você orasse agora perguntando, falando com Deus, você está disposto a pedir perdão e mudar de atitude? Se há sinais, e todos nós temos em maior ou menor grau, sinais de rebeldia em nosso coração. Queria orar com você, baixe sua cabeça. E vamos falar com o Senhor. Senhor, talvez você seja um filho ainda junior, adolescente, jovem, e que precisa ainda hoje pedir perdão aos seus pais por uma atitude de rebeldia. Talvez a sua atitude lá no trabalho também tem sido uma atitude de não submissão. Talvez no passado você tenha sido na sua vida, numa vida na igreja, rebelde com alguns dos seus líderes. Desafio você a procurá-lo e pedir perdão. Talvez o Senhor coloque no seu coração que você tem tido uma atitude hoje ainda de rebeldia para com alguns dos seus líderes. Um professor de escola dominical, um líder da sua faixa etária, aos seus coordenadores. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, muda o meu coração. Dá uma atitude de submissão, porque o Senhor é que estabelece cada autoridade. Fale com o Senhor agora. A pergunta é, você está disposto a se livrar dessa atitude do deserto e assumir a atitude da terra prometida, atitude de submissão, de uma docilidade, de um respeito, de submissão à liderança? Vamos falar com o Senhor. Deus de amor, eu quero te pedir, porque a tua palavra sempre nos alerta. Alerta dos males que habitam em cada coração humano e particularmente nos alerta para o perigo da rebeldia. E quantos líderes têm desistido de liderar por causa de oposição? Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos dê um coração disposto a obedecer, disposto a submeter e saber que o Senhor tem usado líderes em nossa vida, governo, família, na igreja, no trabalho, para nos abençoar, como uma rede, um guarda-chuva de proteção. Dá-nos, Pai, essa inclinação para fazer a tua vontade, para abandonar a atitude do deserto e para assumir a atitude da terra prometida. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.